E aí, bom dia. Passei aqui rapidinho só pra gente conversar umas coisinhas que tem latejado aqui na minha mente. Vou esperar um pouquinho. Bom dia, Adriana, tudo bom? Bom dia, Gisele. Gente, então, passei aqui rapidinho pra gente falar um pouquinho sobre cuidar da gente. Nós que somos mães, né? Temos as demandas da casa, tudo. Eu hoje, bom dia, Gisele. Mais do que nunca eu fico pensando como é importante a gente cuidar da gente. Claro que é da parte física também, mas da nossa parte emocional. Meninas agora, né? Quem me conhece há mais tempo sabe que eu tenho quase 50 anos, né? Eu vou fazer 49 mês que vem. Tenho muito orgulho da minha idade, da minha trajetória, da minha história. Mas o que eu queria falar com vocês é que muitas das vezes os problemas que a gente enfrenta, a gente começou como a gente foi condicionado lá na nossa infância, lá atrás. Agora com quase 50, né? Por isso que eu falo quase 50, eu fui entender minha história de vida, minha dinâmica, por que às vezes eu me comporto diante de algumas situações, de alguns problemas, do jeito como eu me comporto. Então eu vim incentivar vocês, gente, porque nós viemos de uma geração, né, eu nasci na década de 70, a nossa geração era uma geração muito preconceituosa, pelo menos a minha família, meu núcleo familiar era muito preconceituoso com as doenças emocionais, se achava que era frescura, falta de Deus, falava que era falta de Deus no coração, vai orar, e a gente não buscava ajuda emocional, né, ajuda, nossa, psiquiatra então, benza a Deus, né, coisa de doido. Então, gente, vamos desapegar disso, né, sair dessas amarras, desses granhões, né, que às vezes as pessoas, a própria sociedade amarra na gente, as coisas que a gente ouviu lá no passado. Vamos cuidar da gente. Eu, meninas, eu falo que não estou 100% curada ainda estou em processo terapêutico, mas pelo menos eu consigo ver o que está acontecendo diante de mim. Eu consigo entender. Até meu sobrepeso, que eu comentei com vocês há um tempo aqui atrás, né? Desde a minha separação até agora. Gente, eu engordei 10 quilos. Eu entendo por que eu estou com sobrepeso. Eu entendo por que eu estou descontando na comida. Agora eu tenho que me posicionar para mudar isso. Porque obesidade, gente, não é safadeza, igual muita gente fala, falta de vergonha na cara. Gente, a gente ouve tanta coisa depreciando a gente, tanto como mulher como o nosso emocional. A gente não pode depreciar assim tanto o nosso emocional. A gente tem que dar importância para ele, para as situações que a gente vive, né? E como a gente encara ali, tanto relacionamento, criação de filho, tudo. Eu falo que até eu agradeço a Deus, né? Talvez inconscientemente de eu ter tido a Laila tão tarde na minha vida. A Laila nasceu, eu tinha 46 anos, porque eu comecei a me preocupar com o bem-estar emocional dela. Diferente, assim, da minha criação, né? Que eu percebia que às vezes o meu pai e minha mãe estavam tão envoltos ali nos problemas deles, que esqueciam um pouco a gente, filho, de lado. Então, eu acho que a gente se conhecer é uma parte muito importante. Isso vai melhorar nosso dia a dia, vai melhorar o nosso trabalho, nosso relacionamento, vai melhorar muitas coisas no nosso âmbito da vida. Nós precisamos conhecer a nossa história de vida. E eu falo uma coisa para vocês, tá? Na minha adolescência eu convivi muito com depressão, muito com ansiedade. Eu ia em psiquiatra, mas eu não ia em psicólogo. Eu fui em psicólogo quando eu quis dirigir. Quando eu quis dirigir, eu busquei ajuda psicológica. Porque quem me conhece há mais tempo sabe que eu tinha medo de dirigir. Eu tenho até post aqui, que é a clínica Cecília Bellina, que me ajudou muito nesse processo. Foi a primeira vez que eu comecei a me entender. Que eu era muito exigente, que eu não queria errar, que eu tinha medos, como vencer esses medos, como superar. Então foi a primeira vez que eu fui buscar ajuda psicológica para me entender as razões do meu medo de dirigir. Então, gente, assim, essa abertura que eu vim aqui para a gente conversar, para a gente falar um pouco, é para a gente se cuidar, para a gente se entender, para a gente se conhecer, por que dos nossos medos, por que das nossas ansiedades, por que das nossas inseguranças.
Por que que às vezes a gente cria uma barreira imaginária ali diante, né, dos nossos problemas, das nossas dificuldades? E não tem nada, gente, de vergonhoso, de falta de Deus. A gente tem que buscar ajuda emocional, né? Tem que procurar uma ajuda, às vezes, de um profissional. É claro que tem uma amiga que a gente vai poder desabafar, vai poder conversar. Isso é bom demais. Mas a amiga vai nos acolher ali, vai, né, nos ouvir naquele momento de desespero. Eu mesma tive um momento de desespero, né? Depois da morte do meu pai, que me deu uma crise dentro de casa. Eu não sabia com quem conversar, com quem falar. Eu falava assim, gente, eu preciso de alguém que conheça a minha história lá da infância, que me viu meu sofrimento lá atrás. Gente, eu lembrei de uma amiga da Suíça, que hoje, né, ela mora na Suíça, a Etienne. Gente, como a Etienne me acolheu. A gente conversou muito, entendeu? Porque a Etienne conhecia as minhas dores. Então, aquele momento que eu conversei com ela, com a minha amiga, tipo assim, ela me abraçou, me acolheu, né? Eu senti uma paz, uma calma. Mas isso, gente, não substitui uma ajuda profissional. Então, meninas, é esse meu incentivo. Porque às vezes a gente precisa, gente... Eu estava ouvindo uma pessoa falando hoje, que eu gosto muito de canais de psicologia, de pessoas que falam sobre filosofia, psicologia. Ela estava falando que muitas das vezes a depressão, a ansiedade são problemas de conexões, é físico no nosso cérebro. E o nosso cérebro não suporta pressão mais de 2 meses. Imagina a gente estar no meio de um problema, de um estresse muito grande, que a gente não sabe nem sair dali, né? A gente fica tão preso naquele problema que a gente não consegue. Isso vai gerar uma sobrecarga cerebral, o cérebro não vai suportar, não vai aguentar. Então, moças, é esse meu recado hoje para vocês. Cuidem de vocês, cuidem da saúde física, cuidem da saúde emocional. Estou caminhando devagarzinho, estou tentando me conhecer. Às vezes a gente tem que fechar algumas portas, tá, gente? Se afastar de quem está nos fazendo mal, está nos fazendo sofrer. Aquela situação que está presa aqui, agarrada na garganta, a gente precisa falar, a gente precisa pôr para fora. Então, gente, a gente tem que aprender a se posicionar, aprender a dizer não. E às vezes a gente precisa de uma ajuda profissional. Porque às vezes lá atrás na nossa história, a gente não podia nem dizer não. A gente tinha que aceitar tudo, né? Para poder viver ali bem, condicionada naquele ambiente. Então, só terapia mesmo. Porque cada um de nós temos uma história de vida diferente. Cada um de nós passamos por uma situação diferente. E a gente pode ter, assim, vários irmãos. Cada um vão fazer uma leitura diferente da situação que viveu, tá? Então é isso. Cuide de vocês, cuidem do seu emocional. Se precisar de ajuda psiquiátrica, gente, vai ao médico. Quando eu me divorciei, né, me separei, eu relutei muito para ir no psiquiatra. Aí um dia eu fui no psicólogo, ele me mostrou assim, ele me viu coçando muito a pele, ele falou, Érica, minha filha, seus problemas, ó, já tá aflorando na parte física do seu corpo. Te aconselho a ir no psiquiatra. Então, gente, não vamos ter preconceito. Vamos cuidar da nossa saúde emocional. Do mesmo jeito que a gente tem um problema de pressão alta, que a gente vai ao médico tomar um remédio para regular a pressão, que a gente tem lá um problema de enxaqueca, que a gente precisa tomar um remédio para enxaqueca, não vamos ter preconceito, gente. Se a gente precisar de um remédio, uma medicação psiquiátrica, vamos tomar, nem que seja por um tempo, tá? Isso vai ser bom para a nossa vida, para nós mesmos, entendeu? E para as pessoas à nossa volta, tá? Uma excelente quarta-feira, estou aqui perdida no tempo, para vocês. Deus abençoe todos nós. Obrigado por quem me ouviu, que estava aqui. E peço, assim, imagino, né? Um pouquinho da minha história ter ajudado, ou ajudar vocês também, a começar a parar, a pensar um pouquinho mais na gente, tá? Tenham um bom dia.